Você já parou para pensar que, mesmo trabalhando duro, comprar uma casa parece um sonho distante? Que dirigir um carro próprio virou luxo? Que a aposentadoria parece uma piada? Bem-vindo ao mundo da nova geração. Uma geração que cresceu ouvindo "estude, se esforce, que vai dar certo". E hoje se pergunta: cadê o futuro que me prometeram? Ser jovem hoje é sinônimo de insegurança, frustração e exclusão? Ou estamos diante de uma transformação profunda, dolorosa, mas necessária, do que significa sucesso? Porque o que você está vivendo não é só sua história, é a de milhões. E nos próximos minutos, você vai entender por que a crise da nova geração não é culpa sua. E por que, mesmo sem casa, sem carro e sem um futuro garantido, ainda pode haver esperança. Parece exagero dizer que a vida virou uma correria sem fim? Então, vamos aos números. Em cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro, o aluguel médio de um apartamento de um quarto já ultrapassa os R$ 2.500. E a renda média de um jovem entre 25 e 34 anos? Cerca de R$ 6.000. Ou seja, mais de 40% do salário vai só para o aluguel. Antes de luz, internet, mercado, transporte, já sumiu quase metade. E o salário? Enquanto o custo de vida sobe 8% ao ano, o reajuste médio para quem está começando nem chega a 3%. É como correr numa esteira. Você se esforça, mas fica no mesmo lugar. E ainda tem um emprego. Mais da metade dos jovens brasileiros trabalha de forma informal ou com contratos temporários. CLT? Hoje é quase um conto de fadas. E a dívida? 6 em cada 10 jovens estão endividados. Muitos por causa de contas básicas. Aluguel, luz, cartão de crédito. E o pior, começam a vida com o nome sujo. Não por irresponsabilidade, mas por falta de margem. E o carro? Esquece. O preço médio de um carro novo hoje equivale a mais de 10 salários mínimos. Jovens trocam a chave pela senha do app de corrida. Não por escolha, por necessidade. E a aposentadoria? Com a reforma da Previdência, muitos nem vão se aposentar com 65. E se aposentarem, o benefício será irrisório. Isso não é preguiça, não é falta de ambição. É um sistema que mudou, e a nova geração está pagando o preço. Mas por que tudo isso aconteceu? O que realmente mudou? Vamos ser claros, os jovens de hoje não são menos esforçados. O sistema é que virou um labirinto sem saída. A crise econômica prolongada, com inflação, juros altos e estagnação, não começou com eles. Mas foi eles que pagaram a conta. Enquanto os pais cresceram em tempos de crescimento, essa geração entrou no mercado no pior momento possível. E o emprego? Virou outra coisa. O trabalho estável, com carteira assinada e plano de carreira, foi substituído pelo bico, pela frila, pelo trabalho em casa com fone de ouvido. A automação avança e, com ela, a pressão por produtividade extrema. Você já viu alguém com 25 anos fazendo 3 trabalhos ao mesmo tempo? Isso não é ambição, é desespero. E a educação? Virou um paradoxo. É obrigatória para competir, mas cada vez mais cara. Muitos se endividam em cursos que nem terminam, ou terminam, mas não encontram vaga no mercado. Viram super qualificados para a vaga de atendente. E tem a herança. Enquanto uns herdam apartamentos, carros e renda passiva, outros começam do zero ou do negativo. A desigualdade não começou hoje, mas ela se transformou numa herança de desvantagem. Um jogo onde alguns começam com vantagem e outros com dívida. E o pior, imóveis e carros valorizaram muito mais que os salários. Enquanto os ativos sobem, os salários ficam para trás. Enquanto os pais compravam casa com o primeiro salário, os filhos hoje torcem para não atrasar o aluguel. Então, não é só falta de esforço. É um jogo viciado. E a geração perdida não se perdeu. Foi empurrada para o abismo por forças maiores.
Mas aqui vem a pergunta que muda tudo. E se, em vez de se adaptar a esse sistema quebrado, os jovens estiverem simplesmente recusando ele? Respira um pouco, porque nem tudo aqui é tragédia. Na verdade, algo grande está acontecendo debaixo do nosso nariz, uma revolução silenciosa de valores. Enquanto o mundo insiste que sucesso é casa, carro e aposentadoria aos 65, muitos jovens estão dizendo: não, obrigado. Eles não desistiram do futuro, só redefiniram ele. Priorizam tempo livre, experiências, liberdade, propósito. Um jovem hoje pode trocar um apartamento só para ele por uma casa compartilhada com amigos, onde a conta é dividida, o aluguel é suportável e o fim de semana é para viagem, não para pagar boleto. Isso não é derrota, é minimalismo inteligente. O foco mudou de ter para viver, de acumular para significado. Viagens, cultura, saúde mental, propósito. Muitos estão dispostos a ganhar menos, desde que o trabalho não os destrua. E isso está gerando um novo tipo de empreendedor. O criador de conteúdo, o freelancer, o microempreendedor digital. Não é estável, mas é autonomia em tempos de incerteza. E tem mais. Comunidades estão surgindo como resposta à crise. Coabitação, trocas de serviços, economia colaborativa, jovens que dividem casa, carro, até conta de luz. Um ajuda o outro a passar no vestibular, outro dá aula de inglês em troca de almoço. É apoio mútuo no lugar da competição. Então, será que a geração sem casa, sem carro e sem futuro está realmente perdida? Ou será que ela está, na verdade, à frente do seu tempo, recusando um sistema que prometeu tudo e entregou quase nada? Porque se o antigo sonho morreu, talvez seja hora de construir um novo. Um que não dependa de herança, sorte ou um salário que nunca chega. E é exatamente aí que entra o próximo passo. O que podemos fazer daqui para frente? O futuro não está escrito. E mesmo que o presente pareça pesado, com jovens sem casa, sem carro e o futuro do filho parecendo um tiro no escuro, ainda há espaço para virada. Não por mágica, mas por escolhas coletivas, pressão política e coragem para mudar as regras. Começando pela política. Precisamos de habitação popular de verdade, não só programas de marketing. Cidades com milhares de imóveis vazios enquanto jovens dormem em quartos de 12 metros quadrados. Isso é falha de planejamento urbano. Reforma tributária que puna quem acumula e ajude quem começa. E acesso massivo à educação técnica, gratuita e conectada ao futuro. Não a cursos que só geram dívida. Empresas também têm papel. Um emprego digno não precisa ser 9A, 18A num escritório. Pode ser remoto, flexível, com foco em bem-estar. Empresas que valorizam saúde mental, carreira sustentável e inclusão real estão formando um modelo do futuro. E a tecnologia? Pode ser aliada ou inimiga. Depende de como usamos. Pode gerar novas profissões, criador de conteúdo, analista de dados, especialista em IA, ou pode ampliar a desigualdade, com plataformas que exploram trabalho por demanda. A escolha é nossa. Mas talvez o maior caminho seja cultural. Parar de enxergar a nova geração como preguiçosa ou sem ambição. E reconhecer que eles estão sim lutando, só que de um jeito diferente. Valorizar o coletivo, o cuidado, a sustentabilidade, o tempo de qualidade. Porque talvez o sonho não tenha morrido, só mudou de forma. A geração perdida pode, na verdade, ser a que reinventa o que é viver bem. E se em vez de se encaixar num sistema que já não funciona, eles estiverem construindo um novo. Ser jovem hoje não é fácil, mas também não é derrota. É coragem, é resistência. É acordar todos os dias sabendo que o sistema não foi feito para você e, mesmo assim, seguir em frente. A falta de casa, de carro,
de um futuro garantido pode parecer o fim da linha. Mas talvez, só talvez, seja o começo de algo novo. Um mundo onde valorizamos tempo mais que status, propósito mais que posse, coletivo mais que consumo. Porque a crise da nova geração não é só sobre dinheiro, é sobre dignidade, é sobre pertencimento. É sobre saber que, mesmo sem herança, sem rede de apoio ou salário alto, você ainda pode construir um futuro. E se o futuro dos jovens hoje for decidido não por herança, mas por luta? E se o futuro do seu filho depender não de ter tudo, mas de crescer num mundo mais justo, mais humano, mais sustentável? Agora eu te pergunto: você acha que a nova geração está perdida ou está à frente do seu tempo? Se esse vídeo te tocou, se você se viu nessa história, compartilhe, porque milhares de jovens estão passando por isso em silêncio. Se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte dessa conversa. Porque o futuro não se espera, o futuro se constrói junto.